Olá, gente querida! Hoje é terça-feira, dia 5 de maio, e estamos fazendo o nosso itinerário pascal. Já estamos na quarta semana da Páscoa, metade do tempo pascal. São 7 semanas. O ciclo da Páscoa se conclui com o domingo de Pentecostes, o grande dom do Espírito Santo à Igreja e ao mundo. Hoje o texto do Santo Evangelho é de João 22, João capítulo 10, versículos 22 a 30. João 10, de 22 a 30. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram: Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vos-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna e elas jamais se perderão. E ninguém vai arrancá-las de minha mão. Meu Pai, que me deu estas ovelhas, é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, comecemos compreendendo um pouco o que é essa festa da dedicação do templo. Do ano 200 até o ano 142 a.C., do ano 200 ao ano 142 a.C., a terra de Jesus esteve sob o domínio dos Seleucidas. Os Seleucidas são reis da Síria e da Mesopotâmia. E houve um especialmente chamado Antíoco IV Epífanes. Guarde esse nome, Antíoco IV Epífanes. Este rei insano promoveu o maior disparate na vida do povo de Israel. O templo foi profanado. Ele introduziu no templo de Jerusalém a abominação da desolação, possivelmente uma estátua de Zeus do Olimpo. Sacrifícios de porcos, animais impuros. As Bíblias foram queimadas. A circuncisão foi proibida, o sábado foi proibido, a religião judaica foi proibida, o templo de Jerusalém foi profanado, tornado impuro, sobretudo no seu altar. Surgiu então uma família, a família de Matatias, chamada família dos Macabeus. E houve um deles, um dos irmãos, filhos de Matatias, chamado Judas. No ano 164, Judas consegue retomar o templo de Jerusalém e consegue repurificá-lo, dedicá-lo, consagrá-lo. Essa conquista foi tão grande que passou para a história do povo da Bíblia
como festa da dedicação. É uma festa marcada por muito desejo de liberdade, porque as pessoas não aguentavam mais a dominação dos seleucidas, especialmente as loucuras praticadas por Antíoco IV Epífanes. Portanto, havia um clima de messianismo, de libertação. Mais adiante, no ano 142, houve a chamada tomada da Acra, a fortaleza, a cidadela guarnecida, e aí o poder político é conquistado e os macabeus vencem a dominação dos seleucidas. Mas esse é o contexto. Festa da dedicação do templo com um forte conteúdo messiânico. Isso nós podemos perceber na pergunta dos judeus: és tu o Messias? Dize-nos abertamente. Jesus sai pela tangente. Por que Jesus não responde a pergunta diretamente? Porque a palavra Messias é uma palavra ambígua. Jesus é o Messias? É. Mas havia todo tipo de expectativa messiânica. Um grupo esperava um Messias guerreiro, um Messias violento, um Messias que viria fazer a guerra contra o Império Romano, um Messias cumpridor da lei mosaica, um Messias monge no deserto. Havia todo tipo de expectativa messiânica, portanto Jesus não responde a pergunta diretamente, responde com as obras que ele pratica. Essa é a grande resposta de Jesus. As obras que eu faço provêm do meu Pai. Jesus então sai do título ambíguo, Messias, para refletir sobre um outro título, Filho de Deus. A vinculação toda de Jesus agora é com o meu Pai e com as minhas ovelhas. É muito importante esse pronome. O pronome de primeira pessoa, meu Pai. O pronome de primeira pessoa, minhas ovelhas. Aqui está o grande centro do trecho do Evangelho de hoje. Essa relação de Jesus com o meu Pai está fortemente presente no versículo 25 e também no final, no versículo 29, com a belíssima expressão, eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus não responde diretamente à pergunta dos judeus, tu és o Messias, exatamente por causa da ambiguidade do título Messias. Ele é o Messias, mas o problema não é esse. O problema é dizer que tipo de Messias é Jesus. Ele é o Messias, servo sofredor. Ele é o Messias que morrerá na cruz. Ele é o Messias, Filho de Deus. A reflexão de Jesus caminha na linha de aprofundar a sua relação de intimidade com o Pai. As obras que eu faço provêm do meu Pai, porque, versículo 29, eu e o Pai somos um. Mas é bonito também perceber que a relação de Jesus com suas ovelhas é, de certo modo, uma grande metáfora, uma grande imagem da mesma relação de Jesus com o seu Pai. Como a relação de Jesus com o seu Pai é de plena intimidade, assim também o será a relação com as suas ovelhas. Os versículos 27 e 28 aprofundam a relação de Jesus com as ovelhas, com o seu rebanho. Vejam quantos elementos bonitos. Minhas ovelhas escutam a minha voz. Eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais se perderão. Ninguém vai arrancá-las da minha mão. É belíssimo perceber a relação profunda de Jesus com o seu Pai, eu e o Pai somos um, a relação profundíssima de Jesus com o seu rebanho. Mas a grande frase do Evangelho de hoje é a última, eu e o Pai somos um. Está aqui se elaborando de fato uma teologia trinitária no Evangelho de João, de altíssimo nível. Que Jesus, na sua intimidade com o Pai, mantenha a plena intimidade conosco,
Acompanhe a todos nós que somos o seu rebanho, nas nossas fraquezas e infidelidades. A força do pastor seja também a nossa força, como ovelhas do seu rebanho. Nesse dia, eu os abençoo, pedindo ao Senhor a graça de não somente dedicarmos as igrejas, os templos, as capelas, os prédios, os locais de culto, mas todos nós sejamos templos vivos de Deus, dedicados e consagrados ao único Senhor. Somos o templo vivo do Espírito Santo, consagrado ao Deus da vida. Consagra-nos, Senhor, com a tua graça. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz de Deus e sejam muito felizes.